Nós vamos tratar de um outro assunto também super importante, que é no Brasil. Vamos falar do setor do agronegócio, que está enfrentando um período crítico, tá certo? As pessoas estão dizendo, olha, abril marca o vencimento da maioria dos contratos de financiamento do Plano Safra. Um alarmante 90% dos produtores rurais não conseguiram liquidar as suas dívidas, seja parcial ou de forma total. Esse cenário, gente, destaca a crescente preocupação com os juros abusivos e a prática de venda casada. O advogado especialista em direito empresarial do agronegócio, Dr. Leonardo César, está aqui com a gente e vai falar mais sobre esse assunto, explicar para a gente como é que está essa situação. Está tudo bem com o senhor? Tudo, chefe. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, a maioria dos financiamentos vencem agora em abril? Exatamente, Orlevar. Essa data de 30/4, 30 de abril, ela é uma data muito marcante para todos os produtores rurais, porque é a data que marca o vencimento da maioria dos contratos, seja dos financiamentos bancários, seja dos financiamentos adquiridos perante as revendas de insumos agrícolas, as tradings que eventualmente adquirem antecipadamente a produção desses produtores rurais. Então, essa data ela é sim sempre muito marcante para todos esses produtores rurais. Pois é, nós já estamos em maio, né? Então muita gente deixou de quitar esses financiamentos? Exatamente. A gente teve um problema muito grande envolvendo o El Niño que acabou prejudicando muito a eficiência produtiva de vários desses produtores. Então aqui na região centro-oeste nós tivemos muitos problemas com a escassez hídrica, enquanto na região sul do país nós já tivemos um problema do excesso de chuvas. Isso acabou prejudicando a produtividade no campo e produtores deixaram de colher muitos dos seus produtos em razão desses problemas. Goiás, houve muita perda? Sim, nós tivemos uma perda muito significativa aqui no estado de Goiás. Algumas revendas já apresentaram seus dados, alguns bancos também já apresentaram dados relacionados à inadimplência e, de fato, tudo isso é muito motivado por conta dessa perda de produtividade. Produtores que estavam acostumados ali a colher cerca de 65, 70 até 80 sacas de produtos por hectare, estão colhendo muito menos do que isso, às vezes 40, 50 sacas. Então, isso acaba sim prejudicando o adimplemento desses contratos. Pois é, e diante dessa situação, qual é a saída agora? Nesse cenário, é possível que, em razão desses prejuízos causados pelo clima, por todas essas adversidades, o produtor ele peça ou o alongamento das suas dívidas ou a renegociação. Por quê? Porque a legislação específica voltada ao crédito rural, ela permite que esse produtor, nessas situações de adversidade, possa pedir esse prolongamento, essa renegociação. Esse prolongamento ele tem que ser avaliado com base em um cálculo aritmético. Por quê? Esse produtor ele tem que estimar quanto tempo ele vai levar para poder se recuperar dessa situação e colocar isso como um prazo de pagamento dentro do seu contrato de financiamento. Sem incidência de juros? Não, vai incidir os juros, mas esses juros eles não podem ser maiores do que aqueles já praticados dentro do contrato. Inclusive, existem muitos contratos que possuem abusividades nesses juros. Existe também a questão da prática da venda casada, que é completamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, e tudo isso deve ser observado neste momento de renegociação, justamente para evitar que uma dívida que já era grande, ela se torne ainda maior. Doutor, como é que funciona essa questão da venda casada? Essa venda casada ela é uma prática que ela é vedada pelo artigo 39, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Na maioria das vezes, quando determinado produtor rural ele vai firmar um contrato de financiamento com uma instituição financeira, eles acabam embutindo ali a obrigação deste mesmo produtor contratar um seguro vinculado a esse banco ou de alguma seguradora que ele indique, ou até mesmo a aquisição de algum título de capitalização, justamente para que o banco, além do empréstimo, consiga vender também seus outros produtos. Só que, como eu disse, essa é uma prática que ela é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas está sendo utilizada? Ela continua sendo muito utilizada. Por quê? Porque na maioria das vezes eles acabam embutindo isso para o produtor. E o produtor, numa situação de crise, numa situação que ele está precisando desse dinheiro para conseguir produzir, ele acaba cedendo à pressão da instituição financeira e acaba contratando. Doutor, com relação a essa questão da prorrogação do pagamento dos empréstimos, isso depende do governo federal? Não só do governo federal, porque as instituições financeiras que administram os recursos subsidiados, elas têm uma certa discricionariedade para poder renegociar.
Obviamente, isso Elas tudo... podem negociar individualmente, digamos assim? Pode sim. Porque todas elas têm uma margem com a qual elas trabalham justamente para poder fazer isso. Por quê? A gente sempre vê na mídia a questão da equalização da taxa de juros. O que isso significa? É justamente essa margem que as instituições financeiras elas têm para poder renegociar esses contratos de financiamento que elas firmam com os produtores rurais. Quando a gente fala dessa renegociação, o senhor tem ideia do volume de recursos envolvidos nisso aí? Olha, Jodevar, aproximadamente a gente tem aí em torno de 40% dos recursos totais destinados ao Plano Safra acabam sendo utilizados nessa equalização da taxa de juros, que é justamente esse prolongamento, esse esticamento dessa dívida. Tá certo. Doutor Leonardo, obrigado pela informação, pela entrevista aqui, muito útil, né? A gente dá essas dicas, né, para o nosso telespectador e volte sempre. Obrigado. Com certeza, eu que agradeço o convite.